Muito bem, estamos de volta ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da Band, com essa grande final, emocionante final. Vocês acabaram de acompanhar essa prova que foi fantástica. Eu quero dar uma boa noite primeiro, oficialmente agora, à nossa conselheira Vivi Brafman, que brilhou tanto nesse Aprendiz. Qual é a tua sensação nesse momento, Vivi? Obrigada, Roberto. Estou muito emocionada. Já estive do outro lado da mesa, né? Então, eu sei exatamente o que eles estão sentindo. E desse lado, eu vou dizer, não me dá tanta tranquilidade também. É uma responsabilidade muito grande, mas estou muito feliz. 15 anos atrás, eu apontei o dedo. Você estava sentada ali, do lado de lá, não é? Estava sentada do lado direito aqui. Ah, meu lado Do esquerdo, seu lado isso. esquerdo. Tá. Você sonhou com essa posição, lembra? É, vamos ver quem vai ficar aqui. Bom, não sei, não quer dizer nada. Zé Roberto Marques, coach referência do Brasil. Como está esse coraçãozinho hoje em que você vai ajudar a tomar uma decisão que pode mudar a vida vai mudar a vida de um desses 3 candidatos? Estou com o coração apaixonado, vibrante, palpitante e, sinceramente, é uma responsabilidade muito grande, porque temos 3 candidatos incríveis. Mas eu tenho certeza que nós vamos ter uma decisão maravilhosa, congruente e que isso vai sim ajudar a vida deles. Muito bem. Tivemos também como nosso conselheiro durante 3 episódios, Ricardo Justus. Boa noite, Ricardo. Boa noite, obrigado por me convidar para ser conselheiro. E muita emoção, eu sempre participei do programa nos bastidores, mas participar aqui, sentado na mesa, dando opinião, mudando a vida dessas pessoas, é muita emoção mesmo e muita responsabilidade. E estou muito emocionado por hoje também, vai ser muito, muito legal. Quando eu te convidei para participar desse programa, eu levei em consideração esse expert de aprendiz que você é, desde o primeiro em 2004 até chegou a dirigir, co-dirigir esse programa no final, depois virou um grande empresário. Então foi muito bom ter você também a bordo. Dizem que você tem jeito para sentar aqui, quem sabe no futuro, apresentar o aprendiz. Não tenho essa pretensão. Obrigado. Então, tá bom. Bom, e agora é o momento emocionante para todos nós, para a torcida. Podem soltar os seus corações, a sua emoção, as suas palmas para aqueles que lutaram como leões para estar aqui nesta noite para tentar conquistar o aprendiz. Na frente de todos vocês e de todo o Brasil, eu tenho o grande prazer de anunciar a entrada dos 3 finalistas do Aprendiz, Gaspa, Erasmo e Gabi. Boa noite. Teve uma temporada em que nós colocamos aí um medidor de batimento cardíaco. Eu aposto que está lá no 150, 170, sei lá onde está isso aí. Para nós também, viu? Pode ter certeza que essa responsabilidade é muito grande. Então eu quero começar esta sala de reunião, primeiro parabenizando vocês 3 por estarem sentados na minha frente. Ali, se vocês olharem para o lado esquerdo de vocês, estão os participantes, muitos dos participantes que vocês derrotaram. E que não foi fácil derrotar, não, porque são muito bons e venderam caro essa derrota. Mas quis o destino, quis também, obviamente, o talento de vocês, quis o desempenho de vocês, que vocês estivessem esta noite na nossa frente. E essa noite, essa sala é um pouco diferente, porque nós nunca tivemos tanta gente assistindo em loco. Tivemos sim no Brasil, mas não aqui. Então vocês têm a tua torcida e vocês merecidamente chegaram aqui. Eu tenho o maior orgulho dessa participação de vocês. Nós já tivemos muitos episódios do Aprendiz e eu tenho certeza e posso dizer de boca cheia de que tenho 3 candidatos maravilhosos, né? Cada um tem a sua qualidade, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua personalidade, mas fizeram por merecer estar aqui. Diferente de todas as outras temporadas, o que nós vamos fazer aqui hoje é a sala da vitória, a sala do resultado. E esse resultado elimina um dos participantes e deixa os outros 2 para a última etapa, que é a decisão do programa. Nós nunca fizemos isso, porque nós nunca tivemos 3 finalistas. Nós sempre tivemos 2 finalistas e eu já dava, no final do programa, o resultado e fazia toda a dinâmica só com 2. Pelo fato de termos este ano 3 finalistas, eu acho que a sala ficou até um pouco mais colorida, né? Temos aí uma emoção inicial do resultado e depois a emoção final
da grande vitória que nós vamos anunciar logo mais, está faltando pouco tempo. Eu quero então começar, e com a ajuda dos meus conselheiros, os dois que estão sentados aqui e o Ricardo está sentado lá. Vocês viram que eu não estive lá no dia, eu estava fora de São Paulo, no dia em que vocês apresentaram, fui representado lá pelo Ricardo. E eu quero comentar um pouco esta prova. Nós quero lembrar vocês, para a gente não ficar muito extensos nas nossas colocações, que estamos ao vivo, né? Mas eu quero começar dizendo assim, parabéns aos três pelo resultado incrível que vocês conseguiram produzir nessa prova em apenas 5 dias. Isso é um exemplo para todo o Brasil de que quando você tem um objetivo, quando você tem vontade, quando você supera seus próprios limites, você é capaz de tudo. Tudo. Eu pautei minha vida inteira pela vontade de realizar. E a palavra não dá, eu tirei da frente do meu vocabulário. Não dá para produzir para a 4ª maior metrópole do mundo, que é São Paulo, um benefício, um projeto que faça a diferença na vida das pessoas? Não, em 5 dias, isso é impossível. Eu não ouvi isso de vocês. Pelo contrário, nós vimos de vocês a entrega de 3 projetos incríveis. Ah, mas tem problema. Tem problema. Como todas as tarefas do aprendiz, nós somos expert em descobrir onde vocês erraram. Mas não foi fácil. Então eu quero começar dizendo, e antes de eu passar até a palavra para meus conselheiros, que inclusive estiveram mais próximos das tarefas, Gaspa, você conseguiu produzir uma tarefa de reciclagem ligada a restaurantes. Em tão pouco tempo você conseguiu engajar 11, depois quase 40 e poucos, já se comprometendo de uma forma sensacional. O Eco Restaurante é um projeto que já deu frutos e já acontece e vai continuar acontecendo. Você conseguiu uma coisa que eu sempre falei, que nosso país tem problemas seríssimos em relação ao comportamento da nossa população. Somos um povo maravilhoso, mas em muitos momentos um povo mal educado, às vezes um povo que não preza pelo seu próprio patrimônio público. Lembra bem quantos, na época dos orelhões, eles eram destruídos. Você vai em banheiros, em parques públicos, eles estão destruídos. Então tem um pouco, né? Claro que esse é uma minoria da população, mas que faz um estrago danado. Então a educação é fundamental nesse país, e você criou um projeto de conscientização chamado Evolusampa, que foi sensacional, né? E você conseguiu fazer um projeto ligado à sua área, que consegue bater o recorde mundial de arrecadação de patrocínio. Nunca vi nada igual. Eu fiz questão, fizemos juntos isso, de somarmos quanto todos os outros programas, inclusive o da Vivi, que teve um leilão beneficente na final. E chegamos a estonteantes R$1.800.000, somando todos os programas. Você trouxe 11 milhões de reais para o patrocínio do seu projeto. Então, esse em linhas gerais, analisando o que vocês fizeram, só deixa um rastro para nós: orgulho total. Eu quero ouvir, começando com a Vivi. Vivi, o que você tem a dizer do que você viu nessa tarefa, antes de eu anunciar quem foi o menos bom, né? E anunciar realmente, porque não vou hoje dizer o vencedor, tá? Eu vou dizer quem não foi tão bem e vai sair, infelizmente vai ser demitido. Tá claro isso? Se nunca aconteceu, vai acontecer hoje aqui. Diga, Vivi, o que você viu nessa tarefa? Fiquei muito emocionada com todas as ações, com todas as causas que vocês abraçaram. Vocês, de fato, deixaram um legado para a cidade. É um projeto que os 3 vão continuar. Então, é mais bacana ainda. Acho que foi, Roberto, sem dúvida alguma, a melhor tarefa de final de aprendiz que a gente já teve. E aí eu resolvi, para ficar mais simples, resumir em uma palavra o que eu senti da tarefa de cada um de vocês. No Erasmo, eu senti emoção. Além de eu ter chorado lá demais no dia dessa apresentação, eu acho que você tocou o coração dos paulistanos. Então eu me emocionei. No Gaspa, a minha palavra é execução. Eu achei surpreendente o que você fez, o número, o volume, né, de restaurantes, de pessoas envolvidas e o tamanho que isso pode tomar. E, para a Gabi, eu fiquei emocionada, impressionada com a visão que você teve, justamente pelo que o Roberto falou, de entender que educar e conscientizar é maior do que tudo isso. Então, eu fiz um breve resumo para você. Muito bom. Breve resumo é bom, porque estamos ao vivo. Zé Roberto Marques, capacidade de síntese eu sei que você tem também.
em breve resumo, qual é a sua visão dessa tarefa que você acompanhou? Vi no Gaspa consistência. Consistência de ir melhorando as ideias até ter esse insight fantástico do lixo. Parabéns por isso. Gabi, você sempre com muita energia, com muitas ideias. E tua relação com propósito, com significado de vida, de movimentar as pessoas. Eu vi esse movimento dentro de você. Parabéns por isso também. Onde você pegou tua habilidade, assim como o Gaspa, né? Que Gaspa indica o cara da gastronomia. E o Erasmo, que também teve essa habilidade de pegar a tua expertise e colocar em prática, eu me emocionei bastante. Porque quando eu vi aquelas pessoas com deficiência intelectual, eu vi os idosos e esse movimento específico, concreto. Então eu vi concretude em você, porque o projeto realmente foi incrível. Todos os projetos foram maravilhosos, mas eu realmente achei muito interessante essa ação efetiva e esse resultado, o impacto específico nas pessoas. E por último, o Ricardo. Obrigado, Zé. O que você viu, Ricardo? Você, inclusive, me representou lá naquele dia em que eles apresentaram. O que você tem a dizer sobre essas tarefas? Olha, foi uma surpresa incrível, porque vocês não fizeram uma tarefa de aprendiz, vocês fizeram o bem maior, vocês criaram projetos, como o Zé falou, vocês criaram empresas, vocês fizeram o bem para a população, né? Então isso me impactou bastante, porque projetos reais, concretos, que levantaram patrocínio em alguns casos, e eu acho que vocês conseguiram atingir um objetivo muito interessante, conseguiram fazer o bem para a população, os três, tá? Alguns pensaram maior que os outros, alguns foram mais concretos que os outros, mas os três projetos me surpreenderam bastante, com certeza. Bom, então a fase dos elogios passou. Agora vamos aos problemas. Ai, Vocês acham que no aprendiz vocês iam ser só elogiados? não. Então vamos analisar onde estavam os problemas. E os três têm problemas. Isso não vai, em nenhuma hipótese, denegrir a incrível tarefa que vocês produziram, ok? Mas, como nós analisamos sempre o desempenho de vocês e não apenas o output ou o resultado final da entrega, no desempenho de vocês nós vimos alguns problemas. Começando com você, Gabi, o seu projeto é uma ideia ótima que você tentou abraçar tudo ao mesmo tempo e você acabou não produzindo foco em quase nada. A não ser naquele momento que vocês foram lá catar a bituca de cigarro, em alguns outros momentos que você não executou a tarefa tão longe quanto os outros dois, no sentido de que a ideia é espetacular, porque eu já elogiei ela, mas a execução deixou a desejar por você querer atacar tantos pontos ao mesmo tempo. Eu, no teu lugar, eu teria feito um trabalho mais focado em alguma das coisas e deixar o manual dizer o resto das coisas, para exemplificar melhor pelo menos uma das atividades. A gente sentiu que isso faltou. Algum comentário em cima disso de vocês? Eu posso dar um exemplo do que você falou agora, que a gente achou genial na sua apresentação, tanto o Zé quanto eu como o Ricardo, que foi o cartão do cidadão, né? SPCard. SPCard. Aí, por exemplo, Roberto, quando eu perguntei para você, eu achei demais, achei excelente sua ideia. E eu perguntei no dia, né, da apresentação. Falei, mas isso já foi feito? Você falou sim, numa cidade que o próprio Bruno Covas tinha citado, né, que numa cidade da Europa isso já acontecia. Aí eu queria saber qual cidade, quais são as ações, e a gente não tinha um benchmark, né? Então, se eu for levantar, assim, os highlights, digamos assim, da sua tarefa, do seu manual, a gente pode dizer que os pontos mais fortes não foram alcançados, abrangidos, por exemplo. Uhum. Você tem a dizer o quê? Na verdade, eu sou uma pessoa extremamente complexa. Eu gosto de fazer coisas maiores, até porque a gente está falando da maior metrópole do continente americano e não dava para a gente olhar para um problema só. Quando a gente elenca os problemas de São Paulo, a gente chega em um em comum, que é a falta de qualidade de vida. E quando você quer fazer qualquer mudança, ela começa de dentro para fora. Então, se você não conscientiza, você não muda nada. Então, não adianta eu colocar agora vários cinzeiros pela cidade e não educar as pessoas, que são 1.300 bitucas em 20 minutos recolhidas no chão de uma praça. Então, é muito necessária a conscientização. O meu projeto é um movimento, e o movimento é detentor de 4 iniciativas. O movimento, o manual, a coleta seletiva urbana e o SPCard.
E o movimento, não tem como eu fazer só o manual ou só o cartão. Eu senti muito uma necessidade de uma coisa 360. E por ser um movimento, eu também tive que procurar atingir muitas pessoas. E foi aí que eu desenvolvi toda a minha campanha de marketing. De fato, o cartão é o mais interessante do meu projeto, só que eu não consigo fazer o cartão sozinha, porque eu, de fato, precisaria de um apoio da prefeitura e a gente precisaria acionar um jurídico. Então, a gente não teria uma resposta imediata. Agora, você acha que esse projeto apresenta consistência quando você está falando assim? Sim. Mesmo não tendo exemplificado claramente ou botado em prática boa parte dele? Eu botei em prática toda a parte dele. Eu só não botei em prática o cartão, que a gente chegou a desenvolver um sistema de pontos de um site, mas não deu tempo de ficar pronto. E a ideia do SP-Card é acúmulo de pontos de cidadania quando a pessoa faz o bem. Por exemplo, doa sangue, doa órgãos, reciclagem, adota animais abandonados. Eu precisaria, de fato, de um apoio um pouco mais da parte pública para conseguir fazer essa mensuração exata. Então, eu não consegui implementar o cartão. Fica aquela sensação do que quem muito quer nada tem, né? Porque quer fazer tudo, muita coisa e acaba não executando tanto, né? Tudo bem que são 5 dias, tudo bem que tem o projeto. Eu até tenho curiosidade de ver como isso vai escalonar no futuro. Diferente do caso dos dois, por isso que eu estou comparando exatamente este ponto com você, porque no caso deles, eles já fizeram acontecer. Um pouco mais ali, um pouco menos ali, mas eu já fiz acontecer também. Não, você fez acontecer, entre aspas, recolher 1.400 bitucas do centro de São Paulo, para dar um exemplo de que isso é muito pouco, perto do que você podia já ter feito. Sim, mas tiveram pessoas da própria produção que olharam para mim e falaram, eu jogava bituca. E agora, vendo a conta, eu não jogo mais. Ah, bom, se a produção então resolveu que não joga mais, eu estou convencido de que as pessoas pensam que é só a bituca incrível. delas. E aí, se eu penso que é só a minha, o outro pensa que é só a dele. A gente tem 4.000 bitucas no chão em 30 minutos. Se você quer resolver algum problema de São Paulo, aí vai começar pela conscientização. Sempre. É de dentro para fora. Não adianta eu simplesmente colocar máquinas para reciclarem. E você acha que o teu projeto efetivamente vai conscientizar essa população inteira de milhões de habitantes? Já começou a conscientização. Já tenho muitos depoimentos de pessoas que, de fato, estão aplicando. É um movimento. Ele começou no dia que ele nasceu. Ok. Aí, uma outra coisa que eu pensei, Roberto, dentro dessa análise, foi que você fez uma parceria com uma empresa de táxi. Sim. Mas eu fiquei super na dúvida se a maioria da população da cidade não anda só de transporte público. Mas a ideia era justamente sugerir a mobilidade. Mas se você acha que existe verba para isso, não é muito caro, mesmo tendo desconto? Eu acho que a corrida é mais acessível. A gente pegou o aplicativo que tem os menores preços. Então, a gente conseguiu um desconto interessante que, no fato, teriam corridas que poderiam sair de graça. Como você definiria a diferença entre conscientização e educação? Conscientização é quando a gente mexe dentro da consciência da pessoa. E, para isso, ela precisa ter um grau empático. Ela precisa se colocar naquele lugar. Se eu educo, eu trago apenas informação. Se eu conscientizo, eu exemplifico. E quando eu exemplifico e conscientizo as pessoas, elas, de fato, aderem ao movimento. Porque elas entendem da parte delas o que elas poderiam fazer. Se eu só educo, só trago dados, só informo, para alguns intelectuais pode ser que isso funcione de fato. Mas quando eu conscientizo e eu mostro em 20 minutos as 1.300 bitucas recolhidas, é isso. Eu ouvi isso de várias pessoas. Cara, eu jogava porque eu não sabia que o número era tão expressivo. Se não tiver alguém para fazer esse trabalho, Roberto, e a gente mostrar para as pessoas que começa com a gente a mudança, a gente não vai mudar nada. Educação é a base de tudo e a conscientização é a divulgação, é a propaganda, é como você vai mostrar para as pessoas algo para depois fazer o efeito maior. Alguma observação rápida sobre o que nós estamos falando aqui, Zé? Gabi, você agora, com todas essas colocações aqui, o que você materializaria mais para ter um impacto maior? Não só subjetivo. Você tem alguma ideia? Queria gostar de implementar o cartão. Eu acho que, sem dúvida, quando eu conversei com vários empresários, inclusive que apoiaram o cartão, eles falaram que eles poderiam colocar dentro da empresa deles como pontos no currículo. Então, uma forma da gente também conseguir que as pessoas se incentivem e façam esse acúmulo de pontos é para também conseguir uma colocação no mercado. Você acredita que o que é tangível, material, dá um resultado maior do que é subjetivo? Você acha que isso pode alavancar mais? Eu acho que uma coisa ela depende completamente de outra. Eu não posso só lançar o cartão e não conscientizar, e eu não posso só conscientizar e não ter um produto. Então, eu acho que as coisas elas caminham juntas. Bom, saímos da Gabi, porque senão não tem tempo. Ficou para nós claro que faltou uma ação mais efetiva do que apenas catar as bitucas. De repente, o cartão tivesse ido um pouco mais longe, talvez tivesse exemplificado um pouco melhor, e é por isso que nós falamos sobre essa história tua, o teu projeto ser muito bom, mas ficou um pouco no ar, né? No seu caso,
onde o bicho pega, para ser popular aqui, é o seguinte. Eu deixei claro, quando eu dei a tarefa, que eu dava liberdade total para vocês criarem o que vocês quisessem. E você foi correndo para uma área que realmente é da tua expertise, que é o esporte, ligou isso aos idosos e conseguiu fazer um projeto lindíssimo. Porém, acompanhando esse projeto, eu também disse naquele dia em que eu dei a tarefa, de que vocês podiam chamar pessoas para ajudar vocês. Primeiro, você foi o único que não chamou nenhum aprendiz. Está entendido, provavelmente você não confia na capacidade dos seus ex-colegas. Não é isso. Bom, tudo bem, por algum motivo você falou que você quer gente que você conhece melhor, né? São mais perto de você. Não foi isso também. Você disse isso. Não, eu disse também, mas que No ar. pessoas que teriam gabarito para fazer aquilo que eu me propus a fazer. Então eles não têm gabarito para fazer, ok, tá ok, não é isso que eu vou falar. O que eu vou falar é o seguinte, eu preciso de protagonistas e não de coadjuvantes. Eu não vou fazer aqui uma escala, mas se eu puder dizer uma escala aproximada, 70% da tarefa não foi feita por você. Inclusive, as grandes ideias não foram suas. Isso me incomoda profundamente. A ideia dos idosos veio de uma moça que você trouxe, Mônica. A ideia do esporte foi sua, depois dos idosos foi dela. A ideia do patrocínio, quando vocês foram lá, as reuniões foram marcadas pelas pessoas, ok, isso faz parte. Mas eu quero lembrar que você pensou pequeno e foi pedir 20 mil reais. O diretor do banco, do Santander, disse, você vem aqui para pedir 20 mil reais? Você vai escalonar para onde isso? São quantos céus que você vai usar? Ah, são 44 e tal. Então vamos fazer a conta. Você precisa de 20 mil por mês de cada uma? Somou, deu 11 milhões. Quero agradecer publicamente ao diretor de marketing do Santander que fez essa doação. O mérito é da sua equipe, de você. Mas a ideia não foi sua e o pensamento grande também não foi seu. Então, se eu posso me incomodar com alguma coisa, eu estou avaliando o meu candidato e não a equipe que ele teve. Se eu fosse contratar um líder para dirigir uma das minhas empresas, você está contratado porque você sabe contratar a equipe melhor do que ninguém. Você montou uma grande equipe. Mas eu estou aqui dando o prêmio para o indivíduo e o desempenho desse indivíduo no programa. Então eu fiquei incomodado com a quantidade de ingerência e a responsabilização de terceiros nessa sua vitória, que foi, por sinal, espetacular. O projeto é lindíssimo, o projeto já começou a funcionar, o projeto tem apoio da iniciativa pública, da iniciativa privada, principalmente financiando. Não tenho que falar um A, eu teria que falar, queria mais Erasmo, é como a gente fala, a gente quer mais Brasil e menos Brasília, né? Para o país dar certo. Nós temos que privatizar tudo que nós pudermos para tirar a mão do governo e a corrupção começar a cair. Aqui eu queria mais Erasmo e menos seus parceiros. Foi isso que aconteceu. Algum comentário sobre o que eu acabei de dizer rapidamente, gente, senão a gente não vai ter tempo e eu preciso dar esse resultado logo, porque o mais importante vem depois, que é a sala de reunião. O que eu achei mais impressionante, mas agora falando um ponto positivo, é que de todos os trabalhos, ele foi o único que apresentou um business plan e uma continuidade desse projeto. Então, a gente em nenhum momento falei que o trabalho não é espetacular. Claro. Onde eu peguei no pé do Gaspa foi o quanto ele se envolveu, desculpe, do Erasmo, foi do quanto ele se envolveu e do quanto ele realmente passou para terceiros fazerem. Até a apresentação que se apresentou lá, feita pelo tal do Henry, né, que fez a apresentação, eu vi ele fazendo isso no vídeo, foi filmado para mim. Foi uma simulação. Simulação antes da Explicando apresentação. para você como você tinha que apresentar. Mas ok. Cara, nós vamos... Eu estou chamando a atenção para aquilo que incomodou. Se numa tarefa me incomodou o que os outros fizeram, mas não a tarefa. A tarefa não tem o que falar. A tarefa é espetacular, talvez a mais de todos os tempos. Inclusive com esse valor levantado. Gaspa! Mas eu não posso falar. Pode, por favor. Ah, tá, obrigado. Desculpa. Bom, eu acho que quando eu me propus a escolher o tema do esporte era o mais importante, né? Obviamente é algo que eu divulgo, que eu influencio. E quando eu montei a equipe, eu acho que eu realmente pensei em fazer algo grandioso. E eu tive a iniciativa de chamar algumas pessoas que pudessem ter algum relacionamento com a prefeitura, que foi o caso do Omar, que foi meu braço direito, e ele chamou a Mônica, que era uma pessoa que ele acreditava que pudesse ajudar também. Então, assim, eu escolhi o tema, que seria esporte, ela deu ideia de idosos, e eu também dei outra ideia fenomenal, que é a intergeracionalidade, que a gente traz os estudantes de educação física da Universidade Cruzeiro do Sul, outro patrocinador do programa, para dar aula para oxigenar esses idosos. Então, assim, quando eu me propus a fazer isso, a trabalhar com a prefeitura, com iniciativa privada, montar um projeto que tinha uma escalabilidade gigantesca, eu assumo, eu sou... leigo em muitos assuntos. Tá, mas você lembra quando eu falei, só te interrompendo um segundo, eu falei assim,
Vocês chamem quem vocês quiserem, menos especialistas, ambientalistas. Mas ninguém Essas pessoas da prefeitura são especialistas. Não chamei ninguém da prefeitura. Você acabou de falar. Não, eu chamei uma pessoa que tinha um contato do prefeito. Eu que fui lá na prefeitura, eu que mostrei o projeto para ele. Ninguém ligou para ele lá, tipo assim, eu procurei as pessoas que pudessem abrir os caminhos para mim. E eu botei a cara, eu falei do projeto, eu que liderei o projeto. O bom líder, ele consegue trazer essas pessoas. Eu não preciso entender tudo de business plan ou de economia para ter uma empresa funcionando perfeitamente da parte econômica. Eu posso contratar uma pessoa que seja boa para aquilo. Então, eu tive a capacidade de chamar pessoas que pudessem viabilizar o meu projeto. Eu vi isso. Agora, se eu sou você, o que eu penso? Eu estou sendo avaliado. Não é o projeto em si que está sendo avaliado. O projeto, obviamente, é o que eu gerei. Eu gerei um projeto maravilhoso, mas eu penso, eu crio e chamo pessoas para executar. Você subverteu essa ordem, eu vi os dois criando o projeto vem da cabeça deles e depois vieram os outros ajudar a melhorar, inclusive, a dar outras ideias. Ok, um time trabalha assim, mas o cerne, a espinha dorsal do projeto, eu queria vir da sua mente. Eu queria que tivesse vindo toda de lá e não ela dando ideia das pessoas mais velhas e não o cliente dando a ideia do patrocínio maior. Enfim, eu queria ter visto isso vindo de você e depois essas pessoas todas ajudando a incrementar e a executar. Essa é a mão de obra que eu permiti que vocês tivessem. É só isso, tá? Tá claro? Então não adianta você vai me convencer porque eu assisti tudo que você fez. E faltou para mim. Faltou mais errado, menos a ajuda, né? Você subverteu essa ordem e isso incomodou a todos nós. Gaspa, para você faltou pensar um pouco maior, né? Se a gente olhar o que ele conseguiu, foi perguntado a você a certa altura do campeonato, acho que foi pela Vivi mesmo? Foi, o Ricardo fez a primeira pergunta, falou o quanto você precisa de funding para esse projeto. Então, deixa eu botar o Ricardo na história. O que você perguntou para ele, Ricardo? Eu perguntei como que ele ia dar continuidade a esse projeto, porque era um projeto também de conscientização, ia ter que ter um gasto de mídia, ia ter que ter para continuar esse projeto, né? E não tinha nada disso na apresentação dele. Foi essa a minha pergunta. E aí ele respondeu para você? Eu tive que ouvir, logo depois de ter visto a apresentação os 11 do Erasmo, eu tive que ouvir, não dá para conseguir um patrocínio tão rápido, em poucos dias. Então isso me doeu um pouco. Não dá para conseguir um patrocínio tão rápido em poucos dias. Justifique, por favor. O meu foco no começo dessa tarefa era, como você tinha falado no enunciado, planejar e implementar algo que a gente trouxesse resultados imediatos, palpáveis na hora. O foco foi inteiro dedicado à questão do resíduo. Eu tenho quase certeza que eu não usei a palavra imediatos, tá? Tá, mas eu gostaria até de rever. É de implementação, que mudem a vida da população da quarta maior metrópole do mundo. Exatamente. É isso, mas não é imediato. Tanto que eu quero que isso dure muito tempo. Não, e vai durar. A partir do momento que a gente definiu, encontramos os restaurantes como grandes geradores de resíduos, e isso foi uma coisa que foi muito discutido, se valeria a pena se atrelar apenas, e aí não é apenas, né, mas ao mundo dos restaurantes, mas nesse caso não é, porque eles são os maiores geradores, um dos maiores geradores de resíduos do Brasil inteiro. A gente viu que a gente podia atacar algo e trazer um resultado muito grande em pouco tempo. E aí demandou uma série de contatos, conversas, para trazer gente para dentro, para fazer isso viabilizar, para que nesses 5 dias eu conseguisse te entregar uma apresentação que mostrasse a escalonagem disso, que aí mostrei para eles, foi a hora que acho que realmente perceberam a grandiosidade do negócio, falando de quanto de recurso, de quanto de matéria-prima que a gente simplesmente enterra nos dias de hoje. O resultado dessa prova, como eu já disse, vai tirar um dos 3 daqui, para que os outros 2 continuem. Já ouvimos aqui os prós e os contras, vocês têm muito mais prós nessas provas do que contras, mas a decisão tem que ser anunciada. Eu vou fazer isso logo depois do nosso breve intervalo comercial. Não saia daí!